Bom dia, vamos passar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 12, versículo 38, continuação, que diz assim: o sinal da ressurreição. Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: mestre, queremos ver a tua parte, algum sinal, algum milagre. Ao que Jesus lhe respondeu: uma geração perversa, adúltera, pede-me um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e as condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, quem é maior que Jonas? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e as condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis aqui, quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e retornando, encontrar a casa desocupada, varrida e adornada. Adiante disto, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passa a morar ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Aqui, né? Todos estão pedindo ali para o Senhor mais um sinal, né? Mais um milagre, porque eles gostavam de ver os milagres que Jesus fazia, né? Mas não é só sobre milagre. O Senhor já fez tantos milagres na nossa vida. E muitas vezes nós nos retornamos a ser como antes. Nós procuramos os velhos hábitos. Nós procuramos tudo que não provém de Deus. Nós procuramos os desejos que nós tínhamos antes do que Ele nos libertou. E aqui que o Senhor está falando, né, com esta geração, essa geração má, incrédula, perversa. E o Senhor está falando que se não se arrepender, vai ser julgado. Vai ser julgado pelas pessoas ali de Nínive, que eram os piores da terra. Mas aquelas pessoas, quando Jonas pregou e falou de Deus, eles se arrependeram de corpo, alma e espírito. Eles se arrependeram. E essas pessoas estão com Deus, é isso que Jesus está falando. Estas pessoas que eram má, elas se arrependeram ao ouvir a pregação de Jonas. E elas estão com meu Pai. O próprio Jesus está confessando isso. E Jesus fala também dessa rainha que veio de longe para ouvir Salomão. Quem deu sabedoria a Salomão foi Deus. E o próprio Jesus está falando: geração perversa, geração má. Vocês ainda pedem um sinal. Não haverá mais sinal senão esses sinais que já aconteceram. Porque todos serão julgados por essa geração, por essas pessoas ali que estão com Deus já. Essa rainha que Salomão ali disse, contando, né, do Deus que ele conhecia, o que Deus fez por ele, dando ali, né, tanta sabedoria, e ela se alegrou de uma tal forma que ela quis aceitá-lo como o único salvador da sua vida. E ela veio buscar em Salomão sabedoria, mas ela encontrou mais que sabedoria, ela encontrou o próprio Deus, a salvação para sua alma. Quantas vezes nós buscamos no mundo o que só Jesus pode nos dar? Quantas vezes nós estamos com o nosso coração quebrantado, nós estamos tão perdidos, sem direção, e buscamos nas pessoas, buscando nas coisas, buscando nos vícios deste mundo, e nada nos satisfaz. Nada neste mundo nos satisfaz, porque nós não somos deste mundo. O Senhor nos criou para viver neste mundo, mas nós não somos daqui. Entendo, o Senhor tem preparado para nós lugares, morada.
E ele disse que vai vir nos buscar para essas moradas. Então é sobre isso, né? Aqui o Senhor dá uma orientação, Jesus ele dá uma orientação aqui, ó. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas se não encontra onde repousar, então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e retornando encontrar a casa vazia, vai, vazia, adornada, vai e leva mais 7 demônios consigo, piores do que ele. E entrando, passa a morar ali. O estado daquela pessoa torna a ser pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. O próprio Jesus está falando. Se hoje nós estamos procurando salvação, e se o mal que há em nós, quando o Senhor nos liberta, quando nós aceitamos a Ele como o único Salvador da nossa vida, e nós retrocedemos, voltamos atrás, voltamos os mesmos hábitos que tínhamos antes, querendo retroceder. O Senhor está falando que o estado de quem retrocede é pior do que o que antes era. Porque aquele demônio que saiu da pessoa, ele volta com mais 7 piores que ele. Entenda, o Senhor está falando conosco. O Senhor está falando para nós nos posicionar como os verdadeiros guerreiros que somos em Cristo Jesus. Ele vem para buscar uma geração. Ele vem para nos buscar. Nós somos a igreja adornada, limpa, mas as nossas vestes têm que estar limpas, sem mácula, sem mancha, diante da presença do Senhor. Porque Ele não vai vir buscar. Se nós estivermos sujos, nós vamos ficar. E nós seremos condenados, nós seremos julgados por aquelas pessoas que se arrependeram. E o Senhor está falando também, né, que não vai haver mais outro sinal, como o de Jonas, a não ser o dele próprio, que ele veio, entregou a sua vida, morreu por nós, dando-nos salvação. Assim como aconteceu com Jonas, ele está falando que se repetiu nele, porque ele veio ali, ficou 3 dias enterrado, mas ao 3º dia ele ressuscitou, nos trazendo vida, vida em Deus. Nós temos hoje o livre acesso a Deus, coisa que aquele povo não tinha. Se aquele povo tivesse, gente, se aquele povo tivesse um livre acesso, como hoje nós temos, por Jesus, muitos teriam se salvado, porque a própria palavra diz, o próprio Jesus nos ensina dessa maneira. E nós hoje não queremos. Nós não queremos buscar nele. Nós queremos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E até Jesus fala aqui, né? A mãe e os irmãos de Jesus continuando. Enquanto Jesus estava pregando, a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procurava falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entrando, respondeu ao que lhe trouxeram as informações: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe. Então o Senhor está falando, a salvação vem de Deus. A salvação não vem de nós, mas vem de Deus. É Deus que nos dá essa salvação, é dom gratuito do nosso Pai que está no céu. Então vamos nos despertar enquanto é tempo. O Senhor está nos chamando. O Senhor, Ele nos chama todos os dias. Hoje Jesus intercede por nós. Hoje Ele é nosso advogado perante o Pai. Ele sempre pede: Pai, cuida deles, Pai, dê mais uma chance. Pai, Ele vai se arrepender. Ele está nos defendendo as nossas causas. Quanto que nós temos buscado no mundo e o Senhor tem nos defendido perante Deus. Mas chegará o dia que Ele estará com o Pai. E quando Ele estiver com o Pai, Ele vai se tornar como o Pai, um juiz. E o juiz, ele não vem mais como advogado, mas ele vai vir como juiz. E o juiz, ele bate a sentença. Qual será a nossa escolha, vida ou morte? Qual vai aceitar? Isso é que nós temos que colocar. Não é para amedrontar, mas a palavra é verdadeira. A palavra é essa. Nós temos que falar como é a palavra. Não devemos passar pano, não devemos iludir, porque nós seremos cobrados por tudo isso.
Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, buscando cada dia mais se redimir na presença de Cristo, porque nós não somos nada, mas nele somos mais que vencedores. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus.